alunos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma de nossas aulas. Estamos falando do dispensacionalismo e já falamos da dispensação da inocência, da consciência, e nesta aula estaremos falando da dispensação do governo humano. E vamos falar dessa dispensação, aproveitando aqui o conteúdo da nossa apostila. Essa dispensação é um período de tempo dentro da história da humanidade, com base na Bíblia, né? O dispensacionalismo, lembrando a vocês que é uma interpretação, né, da história dividida aí em 7 partes, ou em 7 períodos, ou em 7 dispensações. Então temos Gênesis 8:15, Gênesis 11:9. Então vocês devem lembrar que na primeira dispensação houve a expulsão por causa do pecado. Perdoe-me. Na segunda da consciência houve o dilúvio. E nessa terceira, será que eles conseguiram se dar bem, começar bem e terminar bem? Nessa aqui, na inocência, começou bem e terminou mal. No dilúvio já começou mal, terminou pior ainda. Nessa dispensação, governo humano, Gênesis capítulo 8 e o verso de número 15. Versículo de número 15. Então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca tu e tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo, todo animal que está contigo, e toda a carne de ave, de gado, de réptil que se jorra sobre a terra, traz fora contigo, e povoe abundantemente a terra, e frutifiquem e multipliquem sobre a terra. Então veja a ordem de Deus, esse período de tempo aqui da história, tá vendo? De Gênesis 15 até Gênesis 11. Então aqui eles saem da arca. Tá bom aqui? Então aqui eles saem da arca. Eles saem da arca. Então Deus diz para eles assim, povoem toda a terra. Segundo, povoe abundantemente. Ainda tem isso aí, povoe abundantemente toda a terra. Frutifiquem e multipliquem. Sobre a terra.
Pronto. Então, o dilúvio vem naquela dispensação, eles passam na arca, toda a carne que respirava sobre a terra morreu. De homens a animais. Só ficou Noé, sua mulher, seus 3 filhos e as mulheres dos seus filhos. E os animais que estavam dentro da arca. Só eles sobreviveram. Pronto, a dispensação terminou com o dilúvio. Já estamos iniciando uma outra dispensação. Governo humano. Daqui a pouco eu falo porque essa dispensação recebe esse nome. Mas preste atenção. Então aqui ele sai. Quando ele sai da arca, é uma nova dispensação, onde Deus faz um pacto com eles, que não vai destruir mais a carne com água, né? E tem um arco-íris, o arco, né, da aliança, para que quando aparecesse, lembrassem desse pacto que Deus tinha feito com eles. Pronto. Eu vou fazer a leitura. Essa dispensação inicia após o dilúvio, Gênesis 8:15, e vai até a dispersão do povo no episódio da Torre de Babel, Gênesis 11:9. Após o dilúvio, Noé e seus filhos receberam de Deus uma nova aliança, um novo pacto. Gênesis 9, do 1 ao 17, que eu acabei de falar para vocês. O verso 7 diz assim: frutificai, multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. O 9: eu estabeleço o meu concerto convosco e com a sua semente depois de vós. Tá bom aí? Aí Deus coloca o arco, né, que vai ficar sobre as nuvens, e eu verei para lembrar do concerto eterno entre Deus e toda alma vivente que está sobre a terra. Então, após o dilúvio, Noé e seus filhos receberam uma nova aliança, um novo pacto. E com base nesse novo pacto, Noé e seus filhos tinham a missão de povoar, multiplicar e governar toda a terra. Esse período é chamado de governo humano, pois o homem tinha que obedecer ao governo estabelecido por ele mesmo. A vontade de Deus era que, na medida que os homens se multiplicassem, eles deveriam se espalhar e povoar abundantemente toda a terra. Após a morte de Noé, não havia multidões, já havia multidões sobre a face da terra. E nesse tempo, toda a terra era de uma mesma língua e de uma mesma fala. Interessante. Deus diz: povoe a terra, frutifiquem, multipliquem sobre a terra. E eles estão fazendo isso. Então, uma grande geração, está vendo aqui? Uma grande geração foi se multiplicando. Muita gente mesmo, muita gente. Muita gente. Aí Deus diz para eles: povoem, multipliquem. E eles estão obedecendo à voz de Deus. Eles estão literalmente se multiplicando como formiga. Muita gente mesmo de embolar o meio de campo. Noé, seus filhos, filhos de seus filhos, os netos, tataranetos, por aí vai, a multidão. Se desse aqui botado
Um cara de bonequinho aqui no quadro todo. Mas vocês estão entendendo. Então, povoem a terra. Povoar. Povoar. Muita gente. Casem, multipliquem, desenvolvam, frutifiquem, multipliquem sobre a terra. A ideia de povoar, multiplicar sobre a terra. Quando Noé morreu, vou botar aqui, Noé o Grande, aqui, pronto, Noé morreu. Noé morre. Quando Noé morre, uma geração nasce, cresce, gera outra geração que nasce, cresce. Então, nesse período de tempo aqui, tinha muita gente sobre a terra. Só que eles tinham uma característica. Qual a característica dessa geração, desse povo aqui? Língua. Uma só língua. Todos eles falavam uma só língua. Então Noé morre, seus filhos assumem a liderança, os filhos morrem, e aí vai, cada um assumindo sua liderança. Só que chegou um tempo, que levantou um líder, Nirode. Deixa eu ver se a pronúncia é assim mesmo. Tem um N aqui. Nirode levantou esse. Deixa eu escrever mais bonitinho. Nirode. Não sei a pronúncia bem, mas eu chamo de Nirode. Ele se levantou para liderar essa multidão que está aqui. Uma geração, muitas pessoas. Após a morte de Noé, já havia multidões sobre a face da terra. Nesse tempo a terra era de uma mesma língua e de uma mesma fala. Então, uma só língua, uma só fala. Uma só língua e de uma mesma fala. Foi nesse período da história que surgiu um homem chamado Nimrod, que significa... Sabe qual é o significado de Nimrod? Rebelde. Isso. Rebelde. Nimrod significa rebelde. E através de sua liderança se tornou líder dessa geração. Através de sua liderança, os homens não honraram a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Povoem a terra, frutifiquem, multipliquem sobre a terra. Vão ampliando, vão desenvolvendo, vão espalhando, povoando é espalhar. Povoando é espalhem sobre a terra. Desenvolva, multiplique, pronto. Só que nesse tempo, tinha tanta gente sobre a terra, e a língua era uma só língua e uma única fala. Quando esse homem se levantou, o Nirodes, ele fez uma reunião lá e a Bíblia não diz que ele fez uma reunião, mas é só uma maneira de você perceber aqui onde eu quero chegar. Então ele passou o comunicado. Não honraram a Deus, porque através da sua liderança, os homens não honraram a vontade de Deus e decidiram edificar uma cidade. Vamos edificar, sabe o que? Uma cidade. Deus não disse que era para eles fazerem uma cidade. Deus quer para ele povoar toda a terra. Tudo bem que para povoar a terra, iniciar com a cidade seria um ponto interessante, mas não parou aí. Não parou aí. Olha o propósito deles. Eles decidiram edificar uma cidade e uma
torre. E uma torre. Né? Vamos dizer que a torre é aqui, grande, uma torre. Uma torre. Uma torre e estabelecer um nome. Veja que não tem nada de Deus aí. Não tem nada de Deus. O propósito desse homem aqui, vamos construir edificar uma cidade, vamos edificar uma torre, vamos estabelecer um nome. Qual é o propósito disso? Aí ele vai dizer o propósito. Sabe qual é o propósito? E estabelecer o nome para que eles não fossem espalhados sobre a face de toda a terra. Vocês querem ver isso no texto? Capítulo 11 de Gênesis. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala, e aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: ei, façamos tesouro, queimemos bem. E foi o tesouro por pedra, e o betume por cal. E disseram: eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então essa ideia de frutificar seria limitada. Por quê? Limitada ao tamanho da cidade. Logo, a ideia deles aqui é não se espalhar para que essa parte da ordem de Deus não se cumprisse. Povoe toda a terra. Eles disseram: não, vamos fazer uma cidade, né? Vamos fazer uma cidade. Vamos edificar uma torre que toque, né, próximo dos céus, chegue no céu. Vamos estabelecer um nome para que a gente não seja espalhado. Então, se nós tivermos essa torre, nós teremos, assim, um ponto de partida. E nós estaremos agora, vamos dizer assim, tendo essa torre como base. Certamente, se a gente sair para caçar um pouco distante, a gente vai ver a torre de longe, e certamente a gente vai saber o caminho de volta para casa. Então a gente pode viajar aí muito tempo, 73 dias a pé, procurando caça para alimento, né? Procurando rio, procurando água, procurando alguma coisa. E quando a gente tiver com essa torre, onde a gente tiver, a gente vai ver, não tem como nós voltarmos. E assim não vamos se espalhar sobre a face da terra. Então eles não iriam povoar a terra. Não iriam povoar a terra. Então ele diz: vamos fazer isso para que não sejamos espalhados sobre por toda a terra. Mas antes mesmo dessas construções serem finalizadas, Deus interveio na história e confundiam a língua deles, e já não entendiam o que um falava com o outro. Assim Deus os espalhou sobre toda a face da terra, fazendo surgir línguas, povos, tribos e nações. A palavra Babel significa confusão, pois é assim que vive, pois é assim que finaliza a história de quem quer viver fora da vontade de Deus. Veja como é que terminou essa dispensação. Terminou com uma grande tragédia, que eles queriam construir uma torre para tocar no céu, para que eles não fossem espalhados, e Deus disse: povoem a terra, avancem, desenvolva. E eles disseram: não, vamos construir uma cidade aqui e ficar aqui. A gente não vai sair povoando a terra, não, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Só que antes da cidade, da torre, ser
finalizada a obra, Deus desceu e confundiu aqui a língua deles. Então esse grupo aqui não entendia o idioma de quem estava falando aqui. Esse grupo não entendia o de cá, o de cá não entendia o de cá, nem 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 o de cá. A comunicação ficou, vamos dizer assim, impossível deles entenderem. Não entendiam nada. Só que esse grupo aqui, eles conseguiam entender o que eles falavam entre si. Nesse grupo aqui, eles conseguiam entender, em 3 pessoas, né? Vou botar pelo menos mais alguns. Esse grupo aqui começou a entender entre eles. E esse aqui começou a entender, pronto. Só que cada grupo só conseguia compreender quem fazia parte desse grupo. Daí, não tinha como eles permanecer nessa mesma cidade. O que aconteceu? O que aconteceu? Eles tiveram que cada um seguir seu rumo. Eu vou para cá, você vai para lá, você vai para cá, você vai para cá, vai lá. E assim Deus os espalhou sobre toda a terra. Se espalharam. Então o grupo da cá veio para cá, o outro veio para aqui, o outro desceu, o outro veio para aqui, o outro veio para aqui, o outro para cá. E aí começou a surgir povos, tribos, várias línguas. E no andar da carruagem vai surgir também várias outras nações. Tá certo? Esse é o governo humano, porque eles eram dirigidos, né, por atitudes e decisões estabelecidas por eles mesmos. Então o que eles decidiam era lei. Ah, vamos fazer isso? Bora. O governo era humano. Ou seja, por que governo humano? Porque eles não consultavam ao Senhor. Suas decisões eram pautadas entre eles. Eles não oravam buscando a resposta para Deus, né? Um direcionamento dos céus, para que Deus direcionasse, cuidasse, sinalizasse para eles. Não. Então eles eram governados não por Deus, não, mas também pelas suas consciências, como na dispensação anterior. Mas agora eles percebem que é necessário levantar uma pessoa e que essa pessoa seja líder e que eles decidam entre si o que será melhor para eles. Ou seja, nós temos capacidade de ser felizes sem a ajuda de Deus. Nós temos a capacidade de nos governar sem que Deus nos atrapalhe, sem que Deus intervenha, sem que Deus direcione. Então o governo era humano, não tinha nada de Deus, não tinha nada de divino, não tinha nada direcionado pelo Senhor. Então essa dispensação começa bem. Noé sai da arca, só tem Noé, seus filhos, vai reconstruir, né, a vida. As gerações começam a crescer, o tempo passa, os anos passam. No entanto, tinha tudo para terminar bem, mas acabou terminando mal. Lembrando a você que quando Noé sai da arca, ele volta a ser agricultor, planta uma vinha, no tempo que a vide, né, floresce, frutifica, ele acaba depois se embriagando, né, dá um mau testemunho, seu filho entra na tenda, vê ele nu, depois quando ele desperta do vinho, ele fica sabendo da história, amaldiçoa, né, a sua própria genealogia, a sua própria geração. E daí para pior. Terminou da maneira que vocês estão vendo aqui. Confusão. Né? A palavra Babel significa confusão. Deus disse: eia, deixamos e confundamos a língua deles. E assim aconteceu. Versículo 7, capítulo 11 de Gênesis.
Eia, deixamos e confundimos ali a sua língua para que não entendam a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Na próxima aula, iremos falar sobre a dispensação patriarcal. Os povos separados e eles não aprenderam a lição. Cada povo começou a criar seus próprios deuses de barro, de madeira, de ouro. E não tinha nenhuma dessa geração, nenhum desses povos, não tinha nenhum povo que servia a Deus de verdade. E aí Deus vai em uma cidade, na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, e encontra Abrão. Diz: Abrão, sai de sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Isso iremos falar na próxima aula. Deus te abençoe.